Integrantes do Congresso, do Governo e do Judiciário se uniram mais uma vez para discutir a criação de uma lei, de um dispositivo, para tentar blindar autoridades e instituições brasileiras de sanções internacionais. As recentes ações dos Estados Unidos contra o Brasil foram apontadas como o motivo para a elaboração dessa proposta. Mota, já discutimos várias vezes a aplicação da Magnitsky e essa preocupação, de autoridades brasileiras com as sanções impostas pelos Estados Unidos, como se eles pudessem criar um dispositivo para se protegerem dessa sanção. Mas é sempre importante lembrar como funciona essa regra, esse dispositivo, que impede naturalmente ações desses estrangeiros em território norte-americano. Então, não sei de que serventia seria a aprovação de uma lei como essa, Mota. Nem eu, Caniato. Mas essa discussão, ela fornece um exercício intelectual interessante, Eu tenho curiosidade de saber o que diria uma lei como essa. Porque eu não consigo imaginar que tipo de lei teria qualquer eficácia contra sanções do tipo que nós estamos discutindo aqui, Que tipo de medida poderia proteger alguém contra as sanções da lei Magnitsky? Vamos pegar como exemplo o mundo digital. Todo o ambiente digital do planeta Terra é construído e funciona em cima de tecnologia de empresas americanas. Se você tirar as empresas americanas, não existe mais internet, não existe mais esse ambiente online. Eu sei que isso incomoda profundamente algumas pessoas de esquerda, socialistas, comunistas, ficam revoltados com isso. Eu lamento muito, mas essa é a realidade. Daí vem aquela expressão socialista de iPhone. Socialista de iPhone, se for sancionado pela Magnitsky, vai ter que trocar o seu aparelho, talvez por algum aparelho russo ou coreano do norte, Porque nem coreano do sul vai poder ser. Agora, vamos imaginar, por exemplo, o serviço de hospedagem de site. Todo mundo usa um site, pois os serviços de hospedagem de site, a empresa que fornece o servidor onde fica o site, a maioria delas depende de tecnologia americana. Os serviços de direcionamento de domínio, isso é uma coisa muito mais crítica. O domínio é aquele nome que você digita quando você vai usar um site da internet, www.algumacoisa.com.br. O mecanismo que direciona você para o site, depois que você digita o nome, é o mecanismo dos domínios. Esses domínios, tudo isso usa tecnologia americana e a maioria das empresas que fornece esse serviço são empresas americanas. Então, o Congresso Nacional pode aprovar a lei que ele quiser, porque o Congresso Nacional não vai conseguir criar uma estrutura de tecnologia que sirva como alternativa para a estrutura tecnológica americana. Eu vou dar um exemplo aqui que acho que vai ficar fácil para as pessoas entenderem. Isso é mais ou menos como o Congresso Nacional aprovar amanhã uma lei dizendo o seguinte: a partir de agora, os brasileiros podem usar o GPS nacional, não precisa mais usar GPS americano. Mas o GPS é um serviço que usa uma rede de satélites em órbita. O Brasil não tem como criar um serviço de GPS. O Congresso Nacional pode aprovar a lei que quiser. Ou os brasileiros usam GPS americano ou voltam a se orientar usando mapa e bússola. Esse é apenas um exemplo, mas essa é a realidade. Não há lei que tire o Brasil da situação de atraso tecnológico em que nós nos encontramos, que curiosamente é o resultado dessas políticas populistas, patrimonialistas e enganadoras, às quais o Brasil é submetido desde sempre. Pois é, e aí, Koba, um integrante da Suprema Corte participou de um evento e aí conversou com jornalistas e deu a seguinte declaração, abre aspas, estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também as chamadas entidades que sofrem sanções secundárias como bancos e prestadores de serviço, fecho aspas. Mas
Como funcionaria isso? É até curioso, né? A gente entender como a autoridade ou o banco se protegeria de uma sanção aplicada por um outro país, sendo que ela, na verdade, alteraria a relação daquela empresa ou daquela pessoa física com o país em questão, né, Koba? Olha, Caniato, vão precisar de muita criatividade, viu? E, lamento dizer, há muita criatividade para essas autoridades. A questão é a seguinte: se a sanção da Lei Magnitsky, ela impera para o território americano, para as empresas americanas e para aqueles que querem, por opção, se relacionar com essas empresas americanas, não há o que possa ser feito no território brasileiro, a não ser, veja só, sancionar quem, por opção, escolher seguir o caminho da liberdade de se relacionar com as empresas americanas. Ou seja, só poderia haver, de alguma maneira, uma imposição para essas empresas, esses bancos e tudo mais que se relaciona com as empresas americanas, uma imposição por sanção, o que é perigosíssimo do ponto de vista econômico, do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista dos investimentos, do ponto de um ponto de vista da executabilidade dessas empresas no Brasil, da própria viabilidade da existência dessas empresas no Brasil. Isso é muito perigoso, justamente porque essas empresas simplesmente exercem a liberdade de se relacionar ou não com as empresas americanas e seguirem ou não o repúdio àqueles que são sancionados pela Lei Magnitsky. Não há aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. As empresas brasileiras, os bancos, as empresas de tecnologia, quaisquer que sejam as empresas no Brasil, não praticam nenhum tipo de vedação de usuário por meio de imposição. Elas praticam por meio da liberdade e da escolha e da análise de risco de continuarem se relacionando com as empresas americanas ou de ter aqui um usuário que é sancionado pela Lei Magnitsky. Então, só essa reunião e o aceno que essas autoridades dão com a possibilidade de uma lei de blindagem já é muito perigoso, inclusive, principalmente nesse primeiro momento, para a economia no Brasil. Pois é, e seria até perigoso para muitos setores, né, Túlio, se tivesse a aprovação dessa lei, porque talvez obrigaria essas empresas a continuarem prestando serviços ou ofertando principalmente serviços bancários para as pessoas sancionadas, e aí por efeito de lei, e aí naturalmente essas entidades que têm relação com os outros países acabariam infringindo a legislação, por exemplo, norte-americana, né? E aí ficaria numa encruzilhada. Bom, vou seguir qual legislação? Sou obrigado a seguir a brasileira, mas eu também tenho que seguir a norte-americana porque nós atuamos também nos Estados Unidos, né? Imaginando o dono de um banco fazendo essa reflexão. E aí a gente sempre traz o exemplo de um banco francês que descumpriu o Magnitsky e acabou recebendo uma multa, fez um acordo e pagou quase 9 bilhões de dólares para aceitar a imposição daquela multa pelas autoridades norte-americanas. Seria terrível, inclusive, para o setor bancário, né, Túlio? Pois é, Caniato. Imaginando uma suposta lei que aplicaria sanções a entidades brasileiras, a bancos, comércios brasileiros que não cumpram a determinação brasileira de descumprir a Lei Magnitsky, isso causaria um labirinto kafkaniano, um labirinto inexorável, um labirinto sem saída, porque ainda que se possa sancionar alguém no Brasil, não iria anular os efeitos da penalidade norte-americana. Os efeitos da penalidade norte-americana seriam: não mais vai fazer negócio com os Estados Unidos. Você quer ter ações na Bolsa de Valores aqui? Esquece. Quer usar os nossos aplicativos tecnológicos? Esquece. Quer usar o sistema SWIFT internacional? Esquece. Então, mesmo que ela pudesse aplicar sanções a empresas brasileiras, ela não teria o condão de anular ou de sequer minimizar os efeitos da lei americana. Por essa razão, seria um desastre inclusive para a economia brasileira. Imagina os correntistas do Santander ou de outro banco, do Itaú, quem quer que seja, desses bancos grandes,
que eventualmente não possam operar mais nos Estados Unidos, percam aí bilhões de dólares, o que aconteceria com a economia popular, com aquele correntista que tem conta nesse banco. Então, seria um desastre absurdo. O caminho não é por aí, o caminho também é o da pacificação com os Estados Unidos. É muito complicado enfrentar os Estados Unidos, ainda mais querendo enfrentar no devido processo legal deles. Ora, se nós reclamamos que os Estados Unidos não podem interferir no julgamento de Jair Bolsonaro, e não pode mesmo, como é que nós podemos, então, interferir na legislação deles e no devido processo legal deles? A regra vale para os dois. Pois é, e tem uma notícia, inclusive, viu, Mota, que indica que o presidente brasileiro gostaria de utilizar o possível encontro, a possível ligação com Donald Trump para tentar reverter a Magnitsky imposta ao ministro da Suprema Corte, ao ministro, à esposa e também à empresa da família. É um cenário bem nebuloso, né? Que a gente não sabe exatamente qual é a prioridade do governo, do presidente brasileiro, se vai se utilizar também dessa possibilidade, né, de um encontro com o presidente norte-americano para reverter uma decisão que foi tomada pelo governo dos Estados Unidos. Enfim, é uma situação delicada e, naturalmente, olhando ainda para a tarifa imposta, uma tarifa de 50% para alguns setores que estão rebolando para redirecionar as suas exportações. É um cenário, assim, complexo, né, Mota? Você entende que politicamente há como reverter isso a médio prazo? Não, eu não vejo como isso pode ser revertido, Caniato, porque a mensagem, ou as mensagens, as muitas mensagens do governo americano foram extremamente claras. E não houve, que eu tenha percebido, se eu tiver perdido alguma coisa, vocês me corrijam. Mas eu acho que não houve nenhum gesto, nenhum único movimento, nenhuma única palavra do governo ou do Estado brasileiro que sinalizasse para o governo americano qualquer intenção de ou colocar o pé no freio ou mudar de direção. Não sei se eu perdi alguma declaração ou algum gesto, alguma medida, porque tudo que eu vi foi justamente na direção contrária. Tudo que eu vi foi o governo e o Estado brasileiro dizendo: nós vamos continuar fazendo essas coisas das quais você reclamou e vamos fazer mais, e com mais velocidade. Então, eu realmente não sei qual é o plano. Se você me perguntar assim, dá um chute, o que se passa na cabeça das pessoas, qual é a estratégia sofisticada, qual é a alternativa que eles podem estar considerando, eu não sei, Caniato. Porque, como eu disse, no meu campo limitado, onde eu entendo alguma coisa, que é no campo da tecnologia, não há escapatória. Uma pessoa sancionada pela lei Magnitsky, até onde eu sei, não consegue mais nem guardar suas fotografias na nuvem, né? Todo mundo que tem iPhone, você ganha um iPhone, a primeira vez que você tem um iPhone, você sai tirando fotografia de tudo. E aí você descobre o seguinte: pô, se eu perder o meu celular, eu vou perder todas essas fotos bonitas aqui que eu tirei com autoridades em eventos, dando palestra. Não se preocupe, companheiro, porque é tudo guardado na nuvem. É o famoso iCloud. O que é o iCloud? É um servidor da Apple que pega as suas fotos do iPhone e guarda para você. Se você perdeu o iPhone, as fotos estão lá. Mas olha, se você for sancionado pela Magnitsky, até onde eu sei, a Apple não vai mais poder te prestar serviço, né? E agora? O que você vai fazer com as suas fotos no iPhone? Bom, esse é um pequeno problema. Há problemas muito mais graves que afetam as pessoas que são alvo dessas sanções. Agora, a hora de você se preocupar com isso, né, Caniato, é antes de você ser alvo de sanções, porque, me corrija se eu estiver errado mais uma vez, essas sanções foram discutidas durante muitos meses, né? Nós mesmos debatemos aqui, talvez durante quase um ano. Eu cheguei até a dizer, eu não acredito que vai acontecer nenhuma sanção, porque toda hora se fala que vai acontecer e nunca acontece. Finalmente aconteceu. Então, houve um enorme prazo para que a aplicação dessas sanções fosse evitada. E, como eu disse aqui,
a sinalização toda que vem do governo e do Estado brasileiro é na direção contrária. Então, eu não vejo, sinceramente, você me perguntou qual é a prioridade do governo brasileiro. Eu acho que nem o governo brasileiro sabe qual é a prioridade, se você perguntar, né? Talvez seja a eleição, eu suspeito. E aí, eu acho que o que nós vamos ver é que esse suposto encontro com Donald Trump vai ser suposto até o dia da eleição do ano que vem. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer uma informação sobre uma estratégia da oposição para conseguir manter Eduardo Bolsonaro na Câmara. É muito importante a gente discutir isso. Deixa eu só fechar com o Koba, porque é impossível tratar dessa questão sem falar da possibilidade de um encontro do presidente brasileiro com Donald Trump. E essa informação que veio à tona, né? A possibilidade do presidente brasileiro usar esse encontro, pessoalmente ou por telefone, para tentar reverter a Magnitsky que foi imposta a um integrante da Suprema Corte, Koba. Olha, Canhato, apesar de todo o clima que pintou entre o Trump e o Lula, não se ouviu, nas palavras do Trump pelo menos, qualquer aceno da possibilidade de um recuo em relação a Magnitsky em específico. Aliás, ele tratou tudo como se desde o começo só tivesse taxado o Brasil, só em relação às questões comerciais. Então, para o presidente da República, que desde o primeiro momento está dizendo que não pode fazer nada em relação ao que acontece no Supremo Tribunal Federal, por isso mesmo que seria injusta a aplicação das taxações aos produtos brasileiros por conta de uma decisão que afete o Jair Bolsonaro, também neste momento não cabe ao presidente da República ir tratar de questões que são estranhas ao seu poder, o poder executivo, de líder máximo da nação, de que, claro, apesar de representar toda a República no momento, deverá tratar do que é prioridade. E a prioridade para os brasileiros, já que ele usa um boné falando que o Brasil é dos brasileiros, é justamente está justamente nas questões econômicas, na não taxação, nos empregos que foram ameaçados e em alguns setores perdidos, na economia que deixou se aquecida em determinados setores, no agronegócio, principalmente, em alguns outros locais, né, que depois viu ali uma flexibilização mais adiante pelo presidente americano. Então, o presidente Lula não deve usar esse encontro para falar especificamente de Magnitsky, até porque até ontem ele estava falando que ele não tem nada a ver com o que se decide no Supremo Tribunal Federal. Ele deve tratar das questões prioritárias. Mas se ele tratar, vai ser muito interessante também. Porque se ele falar da lei Magnitsky e o próprio presidente americano aceitar esse tipo de objeto na mesa de negociação, a gente também vai ter uma prova real a respeito de Donald Trump. Se de fato ele está interessado mesmo em proteger o Jair Bolsonaro, ou se tudo isso não foi de fato ele usando o Jair Bolsonaro para seus próprios interesses, que é o que eu tenho dito pelo menos aqui nos Pingos nos Is e em outros programas da casa desde o começo, que o Donald Trump está usando Bolsonaro para os seus próprios interesses. Se o Lula tratar da lei Magnitsky com ele e ele ceder na negociação em relação a isso, aí a gente vai ter uma prova final. Pois é, e a gente não sabe, né? É uma informação de bastidor que alguns portais, principalmente que cobrem os assuntos de Brasília, chegaram a destacar. E eu me lembro, né, Túlio, de uma informação que indica uma intervenção da primeira-dama em uma reunião com as autoridades chinesas, em que ela se coloca, e ali nas reuniões com os representantes do governo chinês, existe um respeito ao roteiro, né? Nada pode ser desrespeitado. E, segundo as informações, ela teria, inclusive, pedido a palavra e feito essa solicitação para que o governo chinês indicasse uma figura que pudesse ajudar no processo de regulamentação das redes sociais no Brasil. Enfim, eu estou fazendo esse paralelo, Túlio, porque muitas vezes essa história de uma conversa informal, num bate-papo com o presidente norte-americano, a gente pode tentar dar um jeito, talvez ele até retire a Magnitsky para o integrante da Suprema Corte do Brasil, enfim, sabe aquela coisa? Vou utilizar de um ingrediente fora daquele relacionamento entre presidentes, né? Uma coisa informal, talvez usar a simpatia para tentar convencê-lo. Mas as coisas não funcionam assim quando você está numa mesa de negociação com o presidente dos Estados Unidos, né, Túlio? Pois é, Canhato. Eu ouvi aqui atentamente o Koba
E eu fico imaginando a seguinte situação, né? Donald Trump está usando o Bolsonaro e faz muito sentido essa análise dele, está usando o Bolsonaro para aplicação de sanções cujo fundo é geopolítico. Aí vai o presidente Lula e diz o seguinte: olha, Trump, será que você não pode rever a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes? O que pode retrucar Trump se não for o intuito de usar Jair Bolsonaro? Ele pode dizer o seguinte: tá bom, eu posso, eu vou interferir aqui no meu devido processo legal e você, Lula, como moeda de troca, interfere aí no Supremo Tribunal Federal e cancela o julgamento de Jair Bolsonaro. Então, já que você está pedindo para eu fazer isso, eu peço para você fazer o mesmo. Ora, é evidente que esse tipo de colocação numa mesa de negociação não faz nenhum sentido. Eu vou lembrar aqui, Canhato, que Churchill dizia que a diplomacia é a arte de ser convidado a ir para o inferno, aceitar o convite, fazer bem feito e depois agradecer o convite feito. O presidente Lula tem que enfrentar essa negociação com Donald Trump de frente, tem que enfrentar e fazer bem feito. Não dá para ele ficar fugindo, escapando o tempo inteiro com esse discurso do nós contra eles. E o que ele vai levar na mala da negociação? Ora, se Jair Bolsonaro foi condenado e Donald Trump mesmo assim foi atrás do presidente Lula, é evidente que as questões geoeconômicas e geopolíticas é que estão prevalecendo nessa mesa de negociação. É isso que o presidente Lula deve focar. Deve falar, por exemplo, sobre terras raras, deve falar sobre compra de óleo diesel da Rússia e parar de financiar a guerra na Ucrânia, deve falar sobre questões como abertura comercial, porque as tarifas médias do Brasil são gigantescas em relação ao resto do mundo. Tem que efetivamente fazer a negociação que interessa ao Brasil. É isso que deve ser feito. E o resto é jogo de cena, Canhato.